Já precisou criar uma view com dados que não existiam na sua database? Sabia que isso é perfeitamente possível? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de SQL aqui no canal. E esse vídeo, ele é muito importante por dois motivos. O primeiro, estou voltando a fazer vídeos agora para o YouTube. Eu passei aí um ano e qualquer coisa, 2 anos sem gravar vídeos para o YouTube. Eu tinha uma série de temas para gravar para o YouTube, mas eu acabei que não gravei porque eu mudei. Para quem me segue no Instagram já sabe, quem não segue, talvez não saiba, eu tive a mudar de país, então hoje eu estou trabalhando na Europa, em Portugal, e isso vim no ano passado, no começo do ano passado, mas teve todo o processo de teste, enfim. Então foi uma coisa bem cansativa mesmo, e acabou que eu não conseguia ter tempo para gravar os vídeos no YouTube. E outra coisa, minha filha também tinha nascido, ela era pequenininha, vai fazer 2 anos agora. Então eu abri mão de alguns projetos, abri mão de gravar algumas coisas também para o YouTube, por conta que eu queria passar um pouco mais de tempo com ela. Mas agora estou voltando a gravar vídeos e esse vai ser apenas o primeiro de muitos vídeos que vão surgir aqui no canal. E a gente vai falar ainda muito sobre SQL Server, sobre database, sobre oportunidades de trabalho na Europa, em Portugal, como você pode se candidatar para essas vagas, será que vale a pena? Então a gente vai ter muito conteúdo desse tipo aqui no canal. Então se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro aí de tudo e coloca aí nos comentários algum tema que você quer que eu fale, algum assunto que você quer que eu fale, seja de tecnologia, seja de SQL, uma dúvida. Eu vou ler todos os comentários e, se for possível, vou gravar um vídeo aqui sobre ele para explicar tudo direitinho. E o segundo motivo é que esse vídeo eu estou gravando porque é uma dúvida de um aluno chamado Ângelo. Ele me mandou essa semana essa dúvida lá no Instagram, e o Ângelo, ele estava fazendo uma migração de um banco de dados para um data warehouse, e ele precisava de uma informação em uma view que ele não tinha no banco de dados dele. Quando ele me mandou essa mensagem, inclusive ele falou para mim que no Oracle ele tinha uma função chamada Dual, mas que no SQL Server ele não tinha essa função e ele não sabia muito bem como fazer isso. E aí, só para a gente ficar aqui no mesmo contexto, no Oracle, como eu falei e ele me mandou também, existe uma função chamada Dual. Essa função ela é tipo uma tabela especial. Isso já vem nativamente no Oracle. E essa tabela ela contém, por exemplo, uma única linha e uma única coluna. Isso normalmente ele é usado para realizar cálculos, para gerar, por exemplo, dados fictícios. E é uma ferramenta assim, muito útil para você conseguir, por exemplo, testar consultas, fazer cálculos, sem a necessidade de você ter uma tabela real. Ou simplesmente, se você quiser retornar, por exemplo, um valor fixo, um valor constante que não vai mudar, normalmente você usa essa tabela Dual. Inclusive, internamente no Oracle, para muitas coisas, essa tabela Dual, essa função Dual, ela é usada. Só que tem um detalhe, no SQL Server a gente não tem essa tabela, nós não temos essa função Dual embutida como a gente tem no Oracle. E aí o Ângelo, ele ficou um pouquinho na dúvida de como fazer isso no SQL Server. Então ele não tinha essas informações. Essas informações eram 2 colunas com 3 ou 4 linhas só, e ele queria colocar fixo isso dentro de uma view. Mas como fazer isso? E aí eu estou gravando esse vídeo não só para ajudar o Ângelo, que foi quem me mandou essa dúvida, mas para ajudar todo mundo que tem a necessidade de fazer isso, que vai precisar disso por algum motivo, e é claro, ensinar alguma coisinha a mais aqui no SQL Server. Então eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador com vocês, e aí a gente vai ver como, e nós vamos ver como que a gente faz isso por lá. Bom, já estou com a tela do meu computador aqui compartilhada. E o problema do Ângelo era mais ou menos esse. Ele tinha ele tinha essas informações que ele precisava incluir essas informações nesse banco de dados para relatório que ele tinha, nesse data warehouse que ele tinha, mas essas informações elas não vinham de lugar nenhum, elas não estavam no processo de ETL, vamos dizer assim, ou seja, ele não vinha de um banco de dados transacional, porque ele não tinha isso no banco de dados transacional. E ele também não podia ou não queria criar essa tabela física lá nesse banco de dados de relatório dele, nesse Data Warehouse. E aí ele queria fazer isso de uma maneira fixa, dinâmica, porque isso não ia crescer, não ia aumentar. Sempre é bom lembrar que sempre que possível crie uma tabela. Se isso fosse aumentar, se isso tivesse a possibilidade de aumentar, você conseguir ter uma tabela,
é muito mais fácil para você inserir informações novas, para você fazer manutenção, você criar um índice, criar uma foreign key, mas não era o caso do Ângelo. Ele queria uma view. E como que a gente pode fazer isso? Como eu falei, no Oracle existia a função dual, e aí ele conseguia fazer isso no Oracle, mas não no SQL Server, que a gente não tem essa função. Existem várias formas da gente fazer isso, mas a forma mais simples para atender e para resolver o problema do Ângelo é a que eu vou explicar aqui. Depois, se vocês quiserem ver outras formas, deixa lá nos comentários que eu posso mostrar para vocês como que a gente consegue fazer. E para a gente começar a resolver esse problema, a gente tem que entender uma coisa muito básica, que é uma coisa que cai em provas, cai em testes e muita gente erra, inclusive pessoas que já trabalham há bastante tempo na área. Então existe uma perguntinha básica que é: quais são as cláusulas obrigatórias para um comando SQL funcionar? E quais são as cláusulas que nós temos hoje no SQL? Eu vim aqui, ó, select asterisco from dbo. Vou colocar aqui, na verdade, person.pass, ok? E vou pôr aqui uma business entry, aí você consulta, vai me voltar um resultado. E aqui nós temos, por exemplo, 3 cláusulas SQL: o select, o from e o where. Então, existe uma pergunta que é muito comum e não é todo mundo que sabe resolver. Quais são as cláusulas obrigatórias para um comando select funcionar? Muita gente vai responder que as cláusulas obrigatórias é o select e o from, porque eu tenho que fazer um select nas colunas e escolher de onde que eu quero fazer essa consulta, de onde que eu quero selecionar esses dados. Isso está errado. O from, ele não é obrigatório para você fazer uma query SQL rodar. Ah, mas como que ele não é obrigatório? Se ele não é obrigatório, de onde que eu vou pegar as informações? E aí eu vou te mostrar. Quer ver? Se eu venho aqui, por exemplo, e quero pegar a data de hoje, eu uso uma função chamada getDate. E aí eu não tenho a cláusula from, mas o meu SQL continuou rodando. Então, a única coisa que eu preciso para que um comando SQL funcione dentro de uma database, por exemplo, o comando select é a cláusula select da sua query. Então, eu posso botar select getDate. Eu posso, por exemplo, colocar select e colocar aqui financeiro. Opa, faltou o N, financeiro. E eu posso colocar qualquer informação aqui. Inclusive, eu posso colocar mais de uma informação. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e pôr 1, eu consigo colocar mais de uma informação. E eu consigo também, por exemplo, usar alias aqui. Então, eu posso vir aqui e pôr ID e pôr, por exemplo, aqui departamento. E olha só, eu já tenho um comando, vou apagar isso aqui, não precisa. Eu já tenho um comando SQL e eu não tenho essas informações na minha database. E eu não precisei usar uma cláusula from aqui. Eu só precisei da minha cláusula select. Então essa pergunta que é tão comum, ela parece ser tão simples, mas muita gente erra. A única cláusula obrigatória para que um comando select funcione, para que uma query funcione, é o comando select. Voltando pro assunto aqui do Ângelo, então ele precisava ter isso, e a gente já tem essa informação. Como a gente já tem, a gente já sabe que só precisa do select. Se eu replico esse select 4 vezes aqui, e por exemplo, eu só mudo aqui os departamentos e os IDs, que isso, como ele me falou, ia ser fixo, não iria mudar, eu já tenho tudo que o Ângelo precisa. Na verdade, eu tenho quase tudo que o Ângelo precisa. Porque olha só, eu tenho 4 comandos selects diferentes. Cada comando tem um output diferente. Só que o Ângelo precisava disso em uma view. E aí eu posso vir aqui e, por exemplo, colocar create view e vou colocar o nome aqui de departamentos. E se eu tentar criar essa view aqui, olha só o que o SQL vai dizer para mim. Ele já está inclusive dando erro aqui em cima, ó. Mas se eu tentar rodar isso aqui, ele vai dizer que eu tenho uma sintaxe incorreta próximo à palavra select. Por que isso? Porque uma view, ela só pode ter de saída, só pode ter de output uma única tabela, um único conjunto de informações. E olha só, se eu executo isso aqui, eu tenho 4 conjuntos de informações diferentes, cada conjunto de informação com uma linha. Então, isso aqui não é um output, são 4 outputs, são 4 resultados de saída. Como que eu posso fazer para juntar todos esses caras aqui?
e eu deixar de ter, por exemplo, 4 resultados aqui isolados e ter um único resultado junto com essas 4 linhas. E aí nós temos duas formas de fazer isso. A primeira é usando o Union e a segunda é usando o Union All. Se você não sabe a diferença entre o Union e o Union All, ou se você quer saber quando usar um, quando usar outro, deixa aí embaixo no comentário do vídeo. Eu gravo um vídeo especificamente falando sobre Union e Union All. Aqui nesse caso eu vou usar o Union All. E aí olha só que legal, na hora que eu selecionar isso aqui, eu apertar F5, agora nós temos um output só, ou seja, a gente só tem uma tabela e nós temos 4 linhas para essa tabela. Agora é possível que a gente consiga criar a view, porque eu não tenho mais 4 outputs separados, eu só tenho um output. Ah, mas é o mesmo resultado. É o mesmo resultado. Só que agora, em vez de eu ter aqueles resultados totalmente separados, que veja a diferença. Se eu tiro aqui, por exemplo, o Union All que nós colocamos, eu tenho 4 resultados totalmente distintos, totalmente separados. Nenhum resultado está ligado com o outro. Se eu coloco um Union, agora nós temos uma única saída. Então agora é possível que eu crie a minha view de departamentos. Então se eu selecionar aqui o meu comando, apertar F5 ou execute aqui, eu vou conseguir ter minha view criada e a gente não teve erro. E agora essa view, nós podemos utilizar essa view aqui onde a gente quiser. Em consultas, em Stored Procedures, em funções, a gente consegue relacionar com outras tabelas. Então a gente vai conseguir usar essa tabela virtual, essa view, que a gente definiu ela fixa, sem as informações estarem da nossa database, e a gente pode passar a utilizar ela. Vale lembrar que aqui eu posso criar bem mais colunas e bem mais linhas. Isso aqui não existe um limite, vamos dizer assim. A partir do momento que essa informação ela começa a crescer, faz muito mais sentido você passar a criar uma tabela física, porque essa tabela física você vai poder criar índice, como eu já falei. E outra, é muito mais fácil você inserir uma informação nova do que você ter que abrir a view e lá no final da view incluir uma nova informação. Se tiver que incluir uma coluna nova, então esquece, porque vai ter que ir em cada select desse colocar mais uma coluna e colocar a informação. Uma tabela não, faz um alter na tabela, inclui a coluna e faz o update para as linhas se quiser reprocessar o que ficou para trás, tá bom? Então, sempre que for possível ou sempre que você souber que esses dados vão aumentar, vão ter uma volumetria maior ou podem aumentar no futuro, tente criar uma tabela física. Isso resolve o problema do Ângelo, e quem tiver também esse problema, deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou. Deixem também sugestões de vídeos do que vocês querem aprender ou dúvidas, que eu tenho bastante conteúdo já separado para gravar, mas eu sempre vou estar lendo aqui nos comentários, e se tiver algum assunto legal, eu vou pegar esse comentário e vou utilizar para gravar um vídeo. Grande abraço e até a próxima.